Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Nessa quinta-feira, nessa maratona de lives, a gente vê aí, vai entrando, vai compartilhando, vai mandando para quem tá chegando. Hoje vai estar muito interessante. A gente vai falar sobre um assunto bem sério, sobre ansiedade. Na verdade, não só ansiedade, né? A ansiedade que te atrapalha a poupar, a ansiedade que te atrapalha a você conduzir a sua vida num todo, né? A ansiedade, ela é paralisante também, como o medo, né? Ela gera medo, ela causa... Tem muitas coisas. Quem que eu vou chamar para poder participar comigo hoje é a Alexandra. Ela é terapeuta, hipnóloga, minha sócia. E aí ela vai estar comigo aqui nesse bate-papo. E eu tenho certeza que muita gente que tá aqui sofre ou já sofreu de ansiedade, sabe? Eu tava fazendo uma pesquisa, assim, nada muito profundo, mas o que eu vi que a Organização Mundial da Saúde, ela falou que 18,6 milhões de brasileiros já sofreu ou sofre com algum transtorno de ansiedade. E olha só que interessante, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela fez uma pesquisa com 492.790 pessoas. Dessa quantidade de pessoas, 63% sofre com transtornos de ansiedade grave. Então é um assunto que eu acho que vai dar muito pano para manga. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou quer deixar aqui algum relato sobre a ansiedade e as finanças, vai deixando aí. Eu vou chamar aqui a Alê para ela entrar aqui comigo, tá? Tá. Enquanto isso, enquanto ela entra aí, vai compartilhando, gente. Tem muita gente que precisa de saber sobre esse assunto. Deixa ela entrar aqui. Olá. Oi, Ale! Tá me ouvindo Oi, bem? Tá me Fabi, vendo tudo bem? bem? Tô te ouvindo, tô te Desce vendo. só um pouquinho sua câmera pra gente ver seu rosto melhor. Vê, Aí! ficou bom. Tá É que eu, lindo. eu estou fora do ambiente, né? Então, assim, fica um pouquinho complicado, mas dá para trabalhar. Tá certo, Ale. Então, você viu o que eu estava falando antes? Que eu fiz uma pesquisazinha básica sobre ansiedade, os transtornos de ansiedade, e eu fiquei um pouco até assustada com a quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil, né? O que você diz pra gente É. sobre esse assunto, Ale? E muitas pessoas nem sabem que o que sentem é ansiedade. Elas confundem muitos sentimentos, né? Então, muitas vezes a pessoa ela enfrenta uma situação e ela acredita que aquilo seja, ela começa a suar frio, mas ela não consegue identificar qual é o pensamento, qual foi o sentimento que surgiu, e ela não consegue muito menos dizer como que é que o que é que ela está sentindo, né? Então, esses dados que a OMS sempre faz, Uhum, e é muito preocupante mesmo, porque as pessoas elas acabam muitas vezes não buscando ajuda, né? E uhum. que é muito importante. E é um caso muito sério, e isso é mundialmente, né? É mundial, e muitas vezes a ansiedade em si, ela acaba sendo tão séria que leva a uma depressão, inclusive, e que pode causar suicídio também. Então, é muito sério essas pessoas que sofrem, que têm algum tipo de sintoma, algum desconforto em si, é importante buscar ajuda profissional. E a Lê tem alguma idade específica que ela se manifesta ou ela se manifesta em qualquer idade? Olha, normalmente começa na adolescência, Uhum, né? A, a adolescente em si, ela não sabe bem o que é, qual é o sentimento que está acontecendo, mas ela se sente desesperada numa prova, né? Dá branco na prova, eu não sei como foi, o que aconteceu. Começa assim,
né? Uhum. Normalmente na adolescência. E aí, então, isso vai se agravando, porque ela começa a ter medo praticamente de quase tudo, que é também um indício de ansiedade, né? O O medo. medo em si, porque acaba ficando com medo de dar errado, com medo de não conseguir, e aí então entra num desespero. É muito sério isso, Fabi. É um assunto bem sério, bem polêmico, né? Que eu acho que vale bastante a pena esse trabalho, né, que nós fazemos de falar a respeito, né? Em todas as áreas, na Sim, escola, no trabalho, em casa, nas finanças. exatamente. Eu estava vendo aqui que já tem uma patologia que se chama ansiedade das finanças. Aliás, É, ansiedade financeira. Olha só, gente, financeiro. o grau que gera, né? A ansiedade, ela pode vir de pode vir por vários Caminhos? motivos, né? Vários caminhos, mas inclusive as finanças já é uma patologia, né? Você tem exatamente uma ansiedade quando se trata de dinheiro, né? E como é que você já teve algum caso assim, Ale, de clientes nesse caso de medo de finanças, de medo de gerir financeiramente? Sim. Normalmente as pessoas que começam, né, elas vêm com com aquela sensação de que elas não vão conseguir conquistar o que elas querem, conquistar o que elas desejam. Então começa a ansiedade pelo dia de amanhã, que é indeciso, que é incerto. E aí então elas começam a gastar aquilo que não tem. Hum, Elas entram no uhum, ritmo de combustão, né? Então fica aquela ansiedade de que eu tenho que resolver alguma coisa. E muitas vezes a gente sabe que internamente, Fabi, nós que estudamos o comportamento humano, nós sabemos que é uma válvula de escape, principalmente para a mulherada, né? Ir ao shopping, fazer aquela compra, para sanar aquela ansiedade, e a pessoa vai e se envolve mais em dívida, se acaba adquirindo aquela dívida que era desnecessária, que é uma dívida desnecessária, e ela entra, então, numa ansiedade um pouco maior, porque ela não vai ter condições de pagar aquela outra conta que uhum. ela fez, né? E aí, então, para você trabalhar depois essa ansiedade financeira, o buraco está tão grande que você vai ter que ir devagarinho, tirando a pessoa da consciência de que gastar não é o melhor caminho. Exatamente. Exatamente. E é assim, aquela questão, né? Você tá com um vazio, você quer preencher o vazio de algum jeito. E aí você não sabe exatamente qual é o vazio, qual é o motivo, e geralmente você vai se envolvendo com dívida, se envolvendo. Às vezes tem gente que come demais na ansiedade, também tem crise de comer demais, tem engorda, ou às vezes até emagrece, para de comer, deixa de comer. Então, sim, é um assunto extremamente sério. E, gente, vai deixando pergunta aí, se você tiver alguma dúvida, se tem algum ansioso aí, porque às vezes a gente está falando de patologias bem graves da ansiedade, mas às vezes ela começa menor. Por exemplo, eu estava contando até para a Lea ontem que eu tenho um filho que agora já é maior, mas quando ele era pequeno ele já sofria com ansiedade. Se a gente ia fazer uma viagem, e aí ele falava assim: mãe, meu coração tá doendo, meu coração tá doendo. Por quê? Porque ele estava sentindo aquela agonia, aquele sofrimento, e a gente também não sabia que era ansiedade, se era ansiedade, se não era, né? Mas era por conta da viagem. O que você fala disso, Ale? É que, na verdade, a criança fica eufórica, né? E aí, como é que a gente pode fazer para que a criança venha saber realmente que o que ela está sentindo é gostoso, tem que levar para o lado legal, né? É legal, filho. Então vem cá, o que que é? Já preparou tudo? Vamos acalmar, vamos deitar um pouquinho, porque daqui a pouco chega a viagem. E aí tem aquelas crianças até que colocam do lado a roupinha, né? Que eu até comentei com você, né? Aquelas crianças, elas colocam roupa. Você disse que o teu filho até dormia de tênis, Dormia de né? tênis. É muito legal, porque nesse ponto é uma coisa sadia, né? Porque Uhum. ele tá querendo curtir aquele momento. Então, é fazer a criança
para aquela presença, para a presença do agora, que é o mais importante, é trazer a criança para a presença do CAF. Olha, vamos descansar para que a gente consiga curtir bastante essa viagem que nós vamos fazer, porque senão você vai ficar cansado. Então tem todo um processo de relaxamento que a gente acaba fazendo com a criança, que é mais fácil. Porque nesse caso é uma ansiedade pontual, né? É uma euforia no momento que está vivendo um momento diferente ali na vida dele, que é bem diferente para quem já tem, né, a ansiedade dentro do seu contexto de vida, né? É um pouco diferente. Entendi, porque no caso de quem já tem, já sofre, qualquer motivo é um motivo de mais sofrimento, né? Para quem já tem uma ansiedade não tratada, né? Inclusive, gente, é uma coisa que eu falo sempre, até para os meus clientes que eu atendo, cuidado com as notícias, né? Cuidado com o que você alimenta a sua mente. Porque até antes da pandemia, mas depois da pandemia piorou muito. As pessoas se alimentam muito de notícias ruins. E isso, às vezes, gera bastante ansiedade financeira, da saúde. Da saúde, então, foi assim um caos, né? Um boom quando chegou a pandemia. E muitas vezes foi muito pelas notícias, né? Pela maneira que a pessoa se alimentava de conteúdo que não te fazia bem. Inclusive, eu até li a respeito, Ale, uns dias atrás, da pessoa ler determinadas notícias antes de dormir, que isso pode causar um transtorno bem grave com o passar do tempo, não é? Com certeza. Você sabe, eu vou contar uma história aqui bem rapidinho. Minha mãe, ela é uma senhora que já tem, assim, gosta de ficar assistindo televisão. Então eu sempre digo para ela, mãe, por favor, não assiste esse tipo de notícia. Porque existem algumas notícias que te deixam com medo, né? Causando ansiedade, você fica com medo até de sair na rua. O que mostra, o que parece é que em todo lugar é aquela violência. E não é assim, né? Então, acaba gerando medo, acaba gerando ansiedade, acaba gerando aquela sensação de medo mesmo, né? De ansiedade de sair na rua. E você falando isso, Fabi, eu me lembrei de um caso de uma pessoa que me procurou. Eu faço um trabalho com ela já tem um ano, mais ou menos. Ela tem uma empresa e ela não identificava o sentimento que ela tinha quando ela chegava em determinado local para trabalhar. Porque como ela tem uma empresa e ela ia nas empresas que ela representava, né? Então, e aí ela me procurou dizendo que ela sentia, quando ela chegava em determinado local, ela sentia ânsia, ela sentia desespero, ela tinha vontade de chorar. E então nós começamos a trabalhar isso, sabe? E eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante porque nós conseguimos identificar que aquilo era uma ansiedade que ela sentia por algo que não estava fazendo bem. Entendi. E que às vezes as pessoas não entendem isso. O que faz bem e o que não faz bem. Né? Então, e o fato de abrir mão de muitas vezes de algo que não faz bem é cura. É o princípio da cura da ansiedade. É verdade. Você abrir mão. Eu até tenho uma metáfora, né, que eu conheci e que eu acho muito interessante, às vezes eu até uso. Porque, às vezes, algumas pessoas nos causam ansiedade. Pela cobrança, ou pela cobrança que você tem, pela comparação com alguém. E aí, essa metáfora é assim, a do porco-espinho. Já ouviu, Ale? Não. Que fala assim, ó, que o porco-espinho, ele geralmente vive só, porque, coitado, como é que ele vai não tem como se estar junto muito. Mas se ele ficar extremamente só no inverno, ele vai morrer de frio, ele vai congelar. Então, o que ele faz? Ele fica fora da família, fora do núcleo familiar, quando está tudo quentinho. Quando começa o inverno, o que ele faz? Ele volta para o ninho da família, mas ele não se aproxima tanto. Porque aí os espinhos, eles até espinham um pouquinho,
mas não machucam tanto. Então, moral da história, se você está sensível com alguma coisa, você precisa ficar no calor do sol e fora do ninho, fique, né? Não se aproxime ao ponto daquele ninho te machucar. Porque, às vezes, se você tiver num nível de ansiedade alto, isso já aconteceu comigo, determinadas pessoas me causavam um mal extremo. Não eram nem lugares, eram pessoas. Por quê? Porque eu me comparava, às vezes, a determinadas pessoas e eu me sentia muito abaixo dessas pessoas, né? Porque a comparação, ela é sofrimento, ela gera sofrimento, né, Ali? Então, quando eu me comparava com elas, eu me sentia menor do que elas. Então, teve um momento que eu precisei ir para o sol, ficar um pouquinho sozinha, pegar força para depois voltar para o ninho, que aí eu já estava no momento em que eu já não me comparava mais. E então essa é a metáfora do porco-espinho. Eu achei interessante porque tem algumas pessoas que nos causam também ansiedade, não é isso, Ale? É verdade, e é bem isso mesmo. Normalmente, quando nós estamos. E você falando isso, eu identifiquei um ponto bem interessante nisso, né? Quando nós estamos em cursos, isso é legal as pessoas saberem. Porque quando você está em curso, está todo mundo ali naquele mesmo nível de aprendizagem, né? Exatamente. E é importante todos saberem que sempre vai ter um que vai se destacar. Isso não significa que você é melhor ou que você é pior. Significa só que você está no processo de aprendizagem e no seu ritmo, né? Da forma que você pode. E, infelizmente, eu sei, isso causa ansiedade, sim. Causa, porque você começa a ver o resultado do outro. Mas será que realmente é? Eu posso escrever o que eu quiser, É, exatamente. não é verdade? Sim, você falou aí, é interessante isso. Esse negócio de ansiedade é um assunto muito amplo, né? Mas se a gente vier com É. histórias, tem muitas histórias. Tem uma amiga minha que ela tem uma bebezinha e acompanha muita gente na internet, porque ela gosta de saber as técnicas de tudo e faz tudo com muito, né, com muito jeito, assim. E aí ela notou que um bebê que tinha praticamente a mesma idade estava um pouquinho mais avançado que a bebezinha dela. E ela se sentiu ansiosa com isso, você acredita? Porque ela falava assim, mas meu Deus, eu estou fazendo de tudo para ela engatinhar, era para a bebê engatinhar. Eu estou fazendo todos os treinamentos que ensinam e ela não está desenvolvendo. E aí eu falei, foi exatamente isso que eu falei para ela na época. Para de ficar olhando tanto, assim, comparando tanto. Você pode ver o resultado de alguém para você ter aonde mensurar, mas não comparar. A comparação, ela gera ansiedade e ela gera sofrimento. E aí você falou aí do grupo. Geralmente, eu, por ser uma pessoa tímida, tô aqui, gente, com a cara na internet, mas sou extremamente tímida. E aí, quando eu chego num grupo, geralmente eu chego bastante incomodada. E se eu não controlar a respiração, se eu não me controlar a minha emoção naquele momento, eu posso até me travar, não conseguir agir, não conseguir, às vezes, mostrar a capacidade que eu tenho por conta da timidez. A timidez também Hum, gera ansiedade, Ale? a timidez gera muita ansiedade, né? Porque você se sente fora da casinha, né? Você acha que você não faz parte, você não pertence. E aí, então, o fato de você querer que alguém te olhe de uma forma diferente, que você tenha palavras para falar com aquela pessoa, que você faça parte do grupo, seja inserido, isso acaba gerando aquela ansiedade. E é muito interessante esse trabalho que é feito. Eu atendo uma adolescente que ela realmente ela sofre de ansiedade justamente por isso, por ela ser tímida, Hum, né? Então, assim, e agora surgiu um trabalho que ela precisa fazer e ela estava extremamente ansiosa e desesperada sem saber como fazer esse trabalho, por falta de ser tímida. Como é que eu vou chegar e vou abordar quem eu tenho que abordar para fazer o trabalho? E isso até acaba prejudicando, Fabi, porque ela não tem amigas, né? hum. Dentro da sala de aula, ela não consegue participar de grupos, porque fica difícil. A pessoa sente muita dificuldade em falar, em se expressar. Ela acha que ou a voz dela não é boa, ou ela não consegue passar total convicção e certeza daquilo que ela é, né? Ela não se vê como uma pessoa importante, Hum. e aí então acaba gerando a ansiedade e gerando a timidez,
E aí ocorre tantos transtornos psíquicos, psicológicos, comportamentais, que é muito importante nós nos atentarmos em relação a alguns comportamentos que os nossos filhos chegam em casa, que nós também temos, e muitas vezes a gente não conhece, a gente desconhece, não dá nome, acha que isso é normal. Verdade. E aí alguém aqui pode estar falando assim, ué, mas vocês não iam falar sobre finanças? O que que isso tem a ver, gente? Entenda. A gente vai abordar vários tipos de sofrimentos, não só a ansiedade. Mas tudo que te gera desconforto, sofrimento, uma patologia como a ansiedade, ela pode fazer você descontrolar a sua vida inteira, não só financeira. Tá? Então, assim, é por isso que a gente abordou, trouxe esse assunto. A Ale tá agora num grupo, aliás, ela tá lançando um desafio sobre foco, né? Foco e determinação. E aí, o que que eu te pergunto, Ale? Aonde que a ansiedade atrapalha quando a pessoa precisa de foco? Ela perde o foco. Ela não consegue nem enxergar qual é o caminho que ela tem que seguir. Ela até sabe. Ela sabe o que ela não quer viver mais. Mas diante do olhar dela, começa a aparecem várias possibilidades, ela perde o foco e ela se sente ansiosa pelo dia de amanhã. Como é que eu vou fazer amanhã? Eu não sei nem o que eu quero. Então, aí começa a ter aquela ansiedade. Muitas vezes, Fabi, ela até sabe o que ela quer, mas ela não sabe como chegar lá, né? É muito interessante isso. E não vê E é caminho, muito né? interessante. Ela não consegue enxergar o caminho, porque ela sabe até o que ela quer. Às vezes ela dá nome, às vezes ela não consegue nem dar nome. Mas tem um caminho, vários caminhos. Qual é que eu vou seguir agora? Eu não sei. Ela não consegue parar, ouvir a sua voz interior, acalmar a mente, entrar num processo é uma autocura que tem que ser gerada, que é muito interessante, né? Para que isso, gente, não leva anos, não. Isso quando a Não, pessoa realmente, quando a pessoa se propõe, assim, eu vou começar a ouvir a minha voz interior, eu vou começar a atentar para aquilo que eu realmente preciso, para eu melhorar e seguir. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Isso é quando dá atenção para isso. O uhum. resultado é rápido. É, e precisa dar atenção, né? Na verdade, você não precisa viver nesse sofrimento, gente. Existem sim vários, assim, vários meios de você se curar, né? A terapia, né? Dependendo da situação, como no caso das finanças, o tratamento com um coach, né? Um processo de coach Sim. pode te colocar no caminho e você ó, vai e vai rápido, né? Mas você precisa ter consciência de quem você é, do que você quer, né? E eu estava vendo aqui que uma das dicas mais dadas, eu pesquisei na internet, o que mais dão dicas para quem sofre de ansiedade financeira é você saber qual como é que está a sua situação financeira. Você vive num mundo de ilusão, onde você não olha quanto é que você deve, quanto é que você ganha, e sai ali comprando só vivendo, deixa a vida me levar, e isso vai gerando mais ansiedade. Quando você para, respira e avalia suas finanças, isso te acalma. E aí, quando te acalma, baixa o nível da sua ansiedade, você consegue respirar e ver que existe sim caminhos, né? Né, Ale? Não é assim que funciona? Exatamente isso. Final do ano agora, eu tenho um tratamento que estou fazendo, inclusive em relação à ansiedade como a pessoa, e um dos pontos ela estava estourada no vermelho, cartão, conta, uma das coisas que eu disse para ela, cartão e limite de banco não faz parte do teu orçamento financeiro. Entenda isso. E para ela entender isso foi um pouco difícil. Aí então chegou o Natal. E ela veio, mas eu preciso comprar presente. Eu falei, precisa? Você Adoro, realmente precisa? adoro esse tema. Eu realmente preciso. Eu falei, como assim você precisa? O que realmente te faz acreditar que você precisa gastar esse dinheiro que você não tem?
Sabe, isso foi muito. E para ela me deu um feedback segunda-feira. Ela falou: você não faz ideia o quanto isso reverberou na minha vida de forma positiva. Porque você acaba primeiro com aquela questão de obrigação. Você não tem obrigação de gastar o que você não tem, Não. né? Você tem que dar o que E é você importante. tem, né? Quem é que dá o que não tem? Como é que é isso? Pois é, mas aí entra aquela questão de tradição, de cultura, é Natal. Gente, é Natal, o Natal, o que ele significa, né? Bom, enfim. Aí eu comecei a fazer todo esse trabalho com ela sobre a ansiedade, né? E ela queria, porque olha, mas eu tenho. Aí então ela começou a pensar sobre até os vestidos que ela também tinha, que ela nunca tinha tirado etiqueta. E nós começamos a fazer todo um trabalho e ela acalmou a ansiedade. E isso é importante. Demais. É você trazer a pessoa para o presente. Tira o olho de lá da frente. Olha para cá, para agora. Como é que está? Como é que está a sua vida financeira, as suas contas no banco? Como é que estão? Como é que você vai começar o ano? Né? Que nós estamos agora, começo de ano ainda, estamos em fevereiro. Como é que vocês querem terminar este ano? De maneira positiva, com paz na consciência, ou achando que não, só mais essa comprinha não vai fazer a diferença? Só mais Suprir essa parcela. Só mais essa parcela. Exatamente. E eu acho que é muito interessante isso, Fabi, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas elas não conseguem relacionar a ansiedade com as finanças, sabe? E muitas vezes o ansioso faz um rombo danado na conta. Um estrago absurdo que depois para reparar, e o pior de tudo, hein? Vai fazendo um empréstimo, depois faz outro para cobrir o outro, aí vai e renegocia e não sai do looping, nem de ansiedade, nem da dívida. É necessário saber o momento de pedir ajuda, né? É necessário entender o momento de pedir ajuda. E eu falo assim da ansiedade financeira, muitas vezes a falta de controle, você não consegue esperar para fazer um orçamento. Você precisa daquilo naquela hora, e aí você não pensa, e você vai fazer. Às vezes falta até oxigênio, sabia? Porque você não respira direito. E aí você não pensa direito e faz tudo errado. E aí é bem o que a Lei falou. E eu achei muito interessante, na segunda-feira eu tive uma live com a Kéfane, que ela foi minha aluna. E ela falou que foi um dos pontos-chave do curso que ela fez comigo, porque foi bem no final do ano. E eu trabalhei muito isso em cima dela, sabe, Ale? Porque era uma obrigação de dar presentes. No Dia das Mães, no Natal, no Dia dos Namorados. E aí eu perguntei para elas assim, certo, vocês têm a obrigação de dar o presente. Mas a sua mãe não vai ser sua mãe o ano todo? A sua mãe vai deixar de amar você se você não der um presente que custe dinheiro para ela? Porque existem outras formas de dar um presente, né? Lá, inclusive, eu dei vários exemplos de presentes que não te custariam financeiramente nada e que com certeza sua mãe ficaria muito mais feliz do que eu ir no shopping e comprar uma brusinha para sua mãe, uma sapatilha, que tem uma mania de dar sapatilha para a mãe, que nunca vi. Então, assim, não que a mãe não mereça a sapatilha, a brusinha, a mãe merece, mas você só pode dar quando você tiver condição de fazer isso. E eu tenho certeza plena e absoluta que qualquer mãe preza muito mais pela saúde financeira e mental do seu filho do que por um presente. Então, eu acho que existe, gente, um estudo, acho que todo mundo aqui sabe, mas quem não sabe, existe um estudo, pessoas que aprofundam lá na mente do ser humano para saber como é que funciona a cabeça do ser humano nas compras. Isso se chama neuromarketing. Ele trabalha as cores, o som, o cheiro. Por que você acha que você chega dentro de uma loja de chocolate e tá aquele cheiro absurdo? É para te fazer gastar, né? As cores das paredes, as cores das letras, tudo isso tá aqui. E aí você não sabe disso, você não tem o controle de como você compra, né? Você não sabe quanto que você pode gastar, você chega lá, você fica enfeitiçado por aquilo tudo e acaba gastando sem poder. Existe tudo isso. Exatamente. Existe um estudo por trás de tudo, né, Ale? Exatamente. E o marketing sabe exatamente como captar, né?
é pelo impulso. É o impulso. Então, a pessoa, naquele momento, se ela não faz conta, ela vai, ela entra, ela compra, é só mais essa conta, é só mais essa dívida, é só mais essa parcela, né? E é uma questão de nós começarmos a prestar atenção nesse tipo de conduta que nós temos diante das compras. E esse tema, para mim, assim, ele é fantástico. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, os adultos, nós damos ouvidos, inclusive, para a nossa criança interior, né? Uhum. Porque a nossa criança interior, ela sempre quer. Ela está sempre querendo, né? Sempre querendo. E aí exige do adulto tomar uma postura realmente de que, calma, espera, vamos fazer contas, né? Porque a neuromarketing realmente, ela trabalha com tudo isso, com toda a parte neurológica do ser humano, né? E aí, então, é importante nós estarmos no racional e não agir pelo emocional. Você pode ver, Fabi, tem muita gente que muitas vezes, termina um relacionamento, tem alguma desavença no trabalho, seja, ela vai, dependendo da pessoa, vai para o shopping, vai para uma outlet, vai tomar aquele cafezinho que não podia durante aquele período, porque nós estamos no processo de verificar o quanto você está gastando durante o mês, né? Porque existem cafés de 4 até 20 reais. Sim. Só que aí a pessoa fala, nossa, hoje eu mereço. Hoje eu mereço me dar esse café. Gente, não estou dizendo que não merece. Mas eu estou dizendo que a saúde... Exatamente. A saúde mental, ela precisa muito mais do que simplesmente um agrado naquele momento, né? Para que depois aquela parte da ansiedade não venha a afligir durante a noite, nas horas de ver contas, de fazer fechamento mensal. Exatamente, é isso aí. E é muito interessante, gente. Se vocês pararem para analisar o que se estuda para fazer você comprar, para fazer você gastar, é encantador. Porque realmente funciona. As pessoas vão comprar, vão gastar. E se você não tiver um controle, porque eu achei interessante, porque conversando com a Kéfane, ela falava assim, as pessoas me mostram, eu não sinto vontade de gastar. Por quê? Porque ela aprendeu a investir. E aí, quando você aprende a investir, quando aquele dinheirinho vai subindo, você já não quer mais parar de investir. Agora, se você está em dívidas, você vai se endividando cada dia mais. Porque você não tem controle, e você fala assim, é só mais uma parcela, é só mais uma parcela. E isso sim pode ser um vestígio de uma ansiedade que, se você não tem, pode até chegar a te gerar, a te causar. E quando a gente pensou nesse tema, né, Ale, de controlar a ansiedade para aprender a poupar, é exatamente isso. É você parar e pensar e analisar, não só sair comprando, sair gastando, sem pensar, sem ter metas, né, Ale? Exatamente, é bem isso mesmo. E você me fez me lembrar de um dos cursos que eu fiz, que o mentor, ele falou exatamente sobre isso, né? O nome do curso é sobre educação financeira mesmo. E ele fala que quando você começa a poupar e você começa a ver o seu dinheirinho crescendo, 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 até aquilo... Porque normalmente, Fabi, a gente sabe que nós fazemos aquele colchão financeiro, né? Aquele de emergência, e também tem dos sonhos, né? Eu quero fazer uma viagem, então eu vou guardar o meu dinheiro para aquela viagem, e você começa a poupar para aquilo. Quando você vê que o seu dinheiro está lá, está crescendo, será que você ainda vai querer fazer aquela viagem naquele preço? Será que não tem uma viagem, ou de repente tentar pechinchar para eu fazer essa mesma viagem, mas em outras condições? Né, para que você consiga sentir mais ainda o poder do dinheiro na tua mão. E quando a gente sente este poder, e esse poder está em nossas mãos, é difícil a gente querer largar. É muito difícil. É quando não é você verdade? assume o leme, né? Você assumiu o leme do barco, agora é você que conduz. E conduzir o barco é maravilhoso.
Eu Maravilhoso. estive durante muitos anos na minha vida à deriva. À deriva de onde o caminho me levava, eu ia. Quando você assume o caminho, você assume o leme ali, você pode conduzir, dá medo, mas ao mesmo tempo Dá é medo. muito gratificante, porque você vai para onde você quer ir, né, Ale? Exato. Você pagar a Aí, pista, você escolher, você poder levar alguém para realizar um sonho. Você realizar o sonho de alguém, às vezes chega a ser muito mais gratificante até do que você realizar o seu próprio sonho, sabe? Você olha nos olhos da pessoa e vê aquele encanto. E, gente, isso é fantástico, fantástico. E tudo isso vem do foco, da determinação. Quer aprender, né, Anitta? É isso aí, cola aqui. Foco, determinação e controle financeiro. Se você não tiver foco, você não chega nunca no leme. Você não vai chegar nunca, porque quem é que vai entregar, né, a condição para uma pessoa que não tem controle emocional, que não tem foco, que não sabe o que quer, né? exatamente. É bem isso mesmo. Porque a pessoa ela precisa saber o que ela quer. Primeiro, olha, eu quero sair da dívida. Tá. O contrário de ter dívidas, o que que é? É ter dinheiro. Ok? Então vamos focar no dinheiro. Então, para eu focar no dinheiro, eu vou focar na abundância, né? E aí então a gente começa a trabalhar de uma forma mais gostosa. Você começa a sair daquela ansiedade de escassez e você entra naquela possibilidade de abundância. Que isso é maravilhoso, porque a sensação de que você tem condições, galera, tudo começa com R$ 1. Tudo começa a partir de R$ 1. Você pode falar, mas não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro porque eu pago água, eu pago luz, eu pago telefone, eu pago mercado. Sobra R$ 1? Começa com R$ 1. Para de tomar Coca-Cola. Deixa de tomar uma Coca-Cola por mês, só uma. Economiza a Coca-Cola do mês. Não que a Coca-Cola seja ruim, gente, que isso, até eu tomo, mas assim, não é isso não. É porque quando você tira uma coisinha que seja supérflua, uma coisa só, você já vê que você consegue sim economizar com algumas coisas. E também não precisa aquela ansiedade de você querer fazer fortuna, né, da hora do dia para a noite. Gente, a gente não tem nada que você começa de cima para baixo. A única coisa que você começa de cima para baixo é quando você vai cavar um buraco. No mais, você começa de baixo para cima, você sobe um degrau de cada vez. Então não precisa daquela ansiedade para você ter o universo rápido. A gente está numa geração que é tudo muito, muito ligeiro, muito rápido, muito para ontem. Mas você tem que ter um controle de saber ser realista também, né, Ale? A gente precisa sonhar, mas sonhar com o que é possível, né? Se não tem condições de você ter 1 milhão daqui a um mês, não sonhe com isso. Quem sabe os 100 mil, quem sabe os 1.000, e assim você vai. Tem gente que fala assim, vamos olhar os 20 quilômetros à frente. Então, anda os 20 quilômetros, depois você vai olhar para o outro. Isso também é um controle de ansiedade, né, Ale? Total. Você está falando é a metáfora do farol, né? Quando a gente pega uma estrada, né? A gente acende o farol, ele te ilumina 20 metros para frente apenas, né? 200 metros, sei lá. Ele te ilumina muito pouco. Mas à medida em que você vai indo, ele continua iluminando. Ele continua iluminando. E acaba se tornando algo automático. Porque você precisa dar o primeiro passo. É necessário dar o primeiro passo. O primeiro passo para sair da ansiedade, o primeiro passo para começar a investir, o primeiro passo para querer realmente uma mudança de vida. Como é que eu quero essa mudança de vida? Como é que eu saio hoje dessa ansiedade que me angustia? Qual é o passo que eu tenho que tomar? Né? E isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender que elas precisam de ajuda. Sim. A mente está pedindo socorro. O corpo está pedindo socorro, né? Quando você começa a sentir aquela angústia, aquele desespero, é alguma coisa te dizendo que tem coisa que não está indo bem. O negócio não está indo bem. Então, vamos parar, vamos analisar o que é que não está bem. O que é que eu preciso checar? E tudo começa, quando eu digo que tudo começa com o real, também começa com o assunto dentro de casa.
é falar para a família, é chamar as pessoas e dizer, olha, aqui em casa a situação está assim. Eu preciso que vocês me ajudem na economia da energia, na economia da água, na economia do gás. Né? Porque existem muitas casas aqui em São Paulo, apartamentos, que o gás ele é encanado. E assim, a conta vem absurda, mas absurda mesmo, né? Então, assim, o que é que nós precisamos fazer? É primeiro conversar com os familiares. Como é que nós fazemos? Sentamos aqui, olha, vamos mostrar todas as contas, todos os gastos e tudo que entra. E aí, como é que vocês vão poder contribuir para que a gente saia desse ponto? E dê só mais um passo, e mais outro, e mais outro. E aí, então, todo mundo começa a trabalhar junto, né? Todos juntos, no mesmo pensamento, na mesma direção. E aí, então, começa a ter também um controle de ansiedade muito maior. Exatamente, é isso aí. E tem que ir junto, não tem como, né? Na verdade, tem alguns objetivos que são individuais, mas tem muitos objetivos que são da família, que são da casa. E isso também gera uma ansiedade. Às vezes, quando a pessoa tem aquela sensação de que ela está correndo sozinha, né? Que ela tá andando sozinha, que ela tá tentando sozinha, que só ela que tá tentando fazer aquilo. E não é, às vezes as pessoas não têm noção. Uma amiga minha falou para mim uma coisa muito interessante que parece até que não vale nada, mas vale muita coisa. Gente, às vezes o óbvio também precisa ser dito. Porque o que é óbvio para você, se é óbvio para você que a casa que quer economizar tem que apagar a luz quando sair do cômodo, às vezes não é para o seu filho. E aí Sim. você tem que chegar para ele e falar, olha, meu filho, você precisa apagar a luz quando você sair do cômodo. E isso é uma coisa óbvia para você, mas não é para ele. Então, eu acho que o que falta, muitas vezes também, que gera ansiedade, é a falta de diálogo nas casas, nos casais. E isso gera, porque você fica com aquela expectativa do outro, mas o outro não sabe o que você quer. Às vezes, para você está muito óbvio, mas para o outro não. Então, às vezes, você precisa falar o que você quer, como é que são os seus sonhos, onde você quer chegar, quem você quer colocar dentro dessa trajetória com você. Às vezes, se você segurar na mão de alguém, vai ser mais fácil. Inclusive, a gente está aqui para segurar na mão de vocês também, né? Com os nossos desafios, com o nosso trabalho. Gente, desenvolvimento humano é um negócio apaixonante. Porque é lindo de você ver que, às vezes, com um atendimento, a pessoa já começa a mudar, vira a chave e a pessoa já vai, sabe? Já começa a caminhar. É isso aí, é libertador, Morena. Não é, Ale? Acho que falta um pouco de diálogo também nas relações, né? É o que mais hoje, o que nós vemos mais, principalmente em relações, em casais, né? Vamos restringir para casais. Porque eu sei que, de repente, tem muitas pessoas aqui que são casados, né? E a falta de diálogo em si faz o quê? Faz com que eu sinta que eu estou sozinha. Poxa, será que eu vou ter que lutar por algo sozinha? Será que eu vou ter que sonhar aquele sonho de ter aquela casa sozinha? Será que eu vou ter que sonhar de fazer aquela viagem sozinha? Né? É muito complicado mesmo. Então, isso gera uma ansiedade, porque isso gera até tristeza. É verdade. Solidão, E né? é uma solidão, porque como é que eu vou viver mais vezes com essa pessoa, mais tempo com essa pessoa, mais alguns anos com essa pessoa, sem poder conversar com ela, nessa angústia, nessa ansiedade, nesse desespero que eu estou sentindo? Como é que eu resolvo isso? Diálogo, gente, é o melhor caminho para tudo, seja qual for a situação. A partir do momento em que um ambiente, seja ele qual for, não houver mais diálogo, pode ter certeza que alguma coisa ali está errada ou alguma coisa já acabou e você não viu. É verdade. Ou até já acabou. Isso é verdade. Eu até... Agora, Ale, vamos pensar nas dicas que a gente vai dar para esse povo, para ele se acalmar, não ficar muito ansioso na hora de ir nas compras. Vamos. Bom, você diz as compras, né? Não, a Primeira ansiedade no coisa, geral.
Eu vou falar para essas pessoas que costumam muito tá bem ansiosa, assim, nossa, eu tenho uma festa para ir no final de semana. Preciso comprar uma roupa. Será que você precisa mesmo? Abre o seu guarda-roupa primeiro. Reconhece. Se lembra. Reconhece é porque já conhece, né? Se lembra. Lembra lá que, de repente, tem algum vestido muito bonito que talvez você ainda não tenha usado. Ou que você usou pouquíssimas vezes. E que ele te cai tão bem. Será que realmente você precisa gastar esse valor agora? E se você pegasse esse dinheiro agora e fizesse assim, olha, hoje é quinta-feira, hoje é quarta, né? Mas vamos supor que amanhã, na quinta-feira, eu sei que eu tenho a festa no sábado para ir. Amanhã eu abro o guarda-roupa, eu olho e eu deixo. E eu penso sobre aquelas possibilidades que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Na sexta-feira, eu olho de novo. Será que realmente eu preciso gastar aquele valor? E lembre-se da dívida que você tem no banco, no cartão de crédito. E outra dica, Fabi, que eu acho que é bem bacana. Só gaste se você tiver dinheiro na sua conta sobrando. Saia sem cartão de crédito. Uhum. Uma das coisas, Por favor. uma das coisas que, por favor, deixa cartão, se puder, cancela cartão, diminui o valor que você tem ali de limite, tira cheque especial. O processo para que você se recupere das dívidas é um processo um pouco drástico, mas que vale muito a pena. Apenas trabalhe com o dinheiro que você tem na tua conta. Quanto é que você tem lá? Que dá para você gastar, para você pensar em comprar alguma coisa. Primeiro, pense se você precisa. Depois... Tem certeza, né? Tem que ter certeza. E essa é a dica. Isso para as compras. Uhum. Outra dica muito bacana para poder acalmar a ansiedade. As pessoas, normalmente, quando elas estão ansiosas, elas não respiram. É fato. Elas ficam de um jeito que parece que o ar todo não consegue entrar no pulmão. Elas ficam de um jeito que... E desesperada. A primeira coisa, gente, você pode até achar, mas como é que eu vou fazer isso? Isso é treino. Para um pouco. Nem que seja por 1 minuto. E presta atenção na respiração. Porque a única coisa que realmente está acontecendo é agora, é o presente. Só. O que passou, você não consegue consertar. E o que te deixou preocupada e ansiosa, que é o que vai acontecer amanhã, também não vai acontecer. E muitas vezes a pessoa entra na ansiedade esperando o dia de amanhã. Que amanhã tem uma reunião, que amanhã tem um casamento, que amanhã tem a prova, porque amanhã precisa pagar a conta e não chegou o dinheiro ainda. Respira. Viva o agora, o presente, a atenção plena para aquilo que você está passando no momento. E aí você consegue pensar, porque oxigena o cérebro. Aí você pensa. Eu só vou falar uma coisa, se você não tem dinheiro para pagar aquele boleto, você vai fazer o quê? Você vai entrar numa outra dívida? Vai pedir emprestado para o vizinho? É importante pensar sobre isso. Muito importante. Antes, pensar em não fazer a dívida. E eu costumo te dizer, né, Fabi, que o nosso CPF, quando ele está lá restrito, ele está te mantendo protegida, né? Você está protegido para não fazer mais porcaria. De você mesmo, né? De você mesmo. Então, você está mega protegida. Para você não fazer mais porcaria, seu nome está ali. Então, você aprende a trabalhar com o seu dinheiro. Verdade. Com o dinheiro que vem nas suas mãos. A compra se torna à vista. Né? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, quando eu estava muito endividada, e é engraçado, né? Eu estava num nível de dívida altíssimo,
E eu não sabia a diferença entre cheque especial, cartão de crédito e salário. Era tudo uma coisa só. E isso foi uma das minhas maiores ruínas, ou não, né? Porque foi uma oportunidade de aprender sobre isso. Mas, um dia conversando com um amigo, ele falou assim, eu me vi com o meu nome no Serasa e eu perdi o cartão de crédito e perdi o limite do banco e eu tive que viver com o dinheiro que eu tinha. E eu falei, dá para fazer isso? Eu realmente não sabia. Até então eu só vivia com o montante, né? Eu não sabia que existia. E aquilo para mim foi muito interessante, sabe? Assim, eu vi que dava. E eu vi que podia. Eu fui buscar, é claro, informações, saber como é que eu podia fazer. E aí sim eu consegui sair das dívidas e assumir a minha vida financeira. Mas sim, gente, tem como, viu? Tem como viver só com o que você tem lá na sua carteira, no banco, tem como viver. E você vai dar um jeito. Você o ser humano, ele é extremamente adaptável. Lembra quando a gente começou a usar máscara? Nossa, eu odeio, me sufoca, dói a orelha. Hoje em dia tá todo mundo usando máscara o tempo todo. Incomoda? Incomoda, mas tá todo mundo usando, já tá meio que se adaptando com isso. Então é isso, nós somos extremamente adaptáveis. E uma coisa também como o ansioso, ele vive geralmente o dia de amanhã, né? Ele já vive o futuro, por isso que ele fica, porque o futuro nunca chega, gente. O futuro, você vive o hoje pensando no amanhã. Então, assim, você pensa que o seu eu de amanhã tem que ter um futuro melhor. Então, você poupa hoje para o seu eu de amanhã ter alguma coisa, né? Poder usufruir de alguma coisa. Só que a gente vive num universo que é abundante. Tem para mim, tem para a Alê, tem para vocês. Essa vida de escassez que talvez você está vivendo e vai tirando a sua esperança e vai te sufocando, ela não é a realidade. Ela é um momento, é um processo que você está passando, talvez, e que você vai passar para um outro nível. Essa água não vai te afogar. Você vai conseguir sair dela e respirar. Então, assim, é o que a Ale falou mesmo. Respira, calma, pensa, analisa e olha para o mundo. O mundo é abundante, gente. Tem para todo mundo, sim. Eu sei que existe aquela quantidade de pessoas que são desonestas, tem às vezes a política, tem a pandemia e etc. Mas sim, tem prosperidade e abundância para todo mundo. Foi assim que a Terra foi criada. Foi com abundância para todo mundo. Tem para mim, tem para você, tem para nós todos. Então, calma, respira, não gasta mais nada. Usa as dicas que a Lei deu, usa as dicas que eu dei. Não vai para o shopping. Hoje mesmo eu postei no meu feed. Se você vai para o mercado, não vai com fome, não vai nervoso, não vai ansioso, não vai triste. Calma, respira. Uhum. Tenta melhorar seu estado de espírito. Aí depois você vai às compras, né, Ale? Porque se você for do jeito que tá, a tendência é você não conseguir dominar seu emocional. E aí você vai acabar fazendo uma escolha ruim em qualquer etapa da vida, não é verdade, Ale? É verdade. É exatamente isso, Fabi. Recado bem dado que a gente deu para essa galera aí, né? Que eu acho que é bem importante mesmo. Alinhar o emocional. Quando a gente alinha o emocional, a gente consegue pensar. E uma das coisas importantíssimas é ter a certeza de qual é o padrão de vida que você vive hoje. Eu observo muitas pessoas ostentando num status que não faz parte da vida dela, né? Para poder agradar pessoas que nem gostam dela. E que eu acredito que isso seja algo muito desnecessário. O que é que te faz bem? Essa é a pergunta. Como é que você se sente bem? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Uhum. Então, a pergunta é, como é que você se sente bem? Com dívida ou com dinheiro? O que você escolhe? Né? Não é verdade, Fabi? O que você escolhe? Porque nós temos que escolher. E nós temos sempre que ter a consciência de viver um degrau abaixo daquilo que nós podemos. Porque sobra, tem margem. Tem uma margem de dinheiro, uma coisa gorda que vai sobrar, assim, sabe? De algo palpável, né? Vai sobrar aquele dinheiro no final do mês. Quando? Quando eu começar a diminuir os meus gastos. Gastos desnecessários.
gastos desnecessários. Então, fazer uma educação financeira, fazer uma análise emocional do que o leva àquela compra, aquele endividamento, a algo desnecessário, é muito importante. O emocional com o financeiro anda muito junto. Verdade. Então, esse é o meu recado para vocês, que eu acredito que quando vocês realmente tomarem consciência daquilo que vale a pena guardar, que tudo começa com R$ 1, né? E você começar a ver o seu dinheirinho crescendo, 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 você vai ver que vale tão a pena que aquela roupa lá que você ia comprar para aquela festa, ela é desnecessária. Exatamente. É isso aí. Vamos dar uma olhada no que o pessoal está falando aqui, ó. A Flavinha falou assim, olha aí a treta, foco e ansiedade. Gente, a Ale, que está aqui com a gente, ela está em um desafio. Ainda está aberta ainda as matrículas, né, Ale? Estão abertas, elas vão ficar abertas até domingo, até o dia 20. O nome do desafio é Mude Seus Hábitos e Determine o Seu Futuro, e engloba todas as áreas da tua vida. Se você quer mudar o hábito de gastar muito, vem comigo para esse desafio. Se você quer mudar o hábito de viver na ansiedade, começar a ter paz, vem comigo nesse desafio. Se você quer mudar o hábito e chegar aonde você quer, seja o que for que você deseja, vem para o desafio. Você vai ver que você pode o que você quiser quando você tiver foco e determinação. Os concurseiros aí, ó, de plantão, para quem quer fazer concurso, é muito legal isso, porque você vai estudar de uma forma diferente. Às vezes você acha que está estudando certo e não está alcançando a pontuação que você precisa. Mas às vezes você não está no seu nível emocional que você precisa para estudar. E é isso aí o desafio da Ale vai alinhar tudo isso. Deixa eu ver o que mais. Tem pergunta, gente? Ó, a Lília falou aqui, diminuir o limite do meu cartão foi a melhor coisa que eu fiz, com certeza. Cartão de crédito é para quem sabe usar. Eu falo, eu tenho 2 cartões de crédito hoje. E são para as minhas formações. Então, eles não são para gastos, eles são uns investimentos, para os meus investimentos, que no caso é a minha educação, que hoje é a minha profissão. Então, eu preciso dela para trabalhar, então são investimentos. Agora, eu ter cartão de crédito para uso, assim, de todas as coisas, eu não tenho esse total controle. Então, eu não uso. Ponto. Né? Eu acho que é isso. Se você não sabe usar, deixa um com limitezinho mais baixo, então, mas não entra naquele... eu tenho milhares de cartões, qualquer loja dessas... loja de departamento vai me dar cartão. Gente, não entra nisso. É furada, hein? É furada. Fabi, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho aqui. Me lembrei. Teve uma vez que eu estava montando um negócio e eu abri conta num banco. Só que assim, eu estava abrindo a empresa. E aí, quando eu abri conta no banco, o banco me veio com um limite de cartão de crédito absurdo e com cartão de crédito para o meu filho, para minha filha, para o meu marido. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero cartão de crédito. Eu só quero a conta no banco. Porque imagina se fosse outra pessoa, do jeito que eu era antes, tá? O meu eu do passado, ele era exatamente insano. Total. Então, assim, nossa, eu já acharia que eu ia gastar o dinheiro que eu não tinha na conta. Impossível aquilo. Eu falei, como assim? O limite era altíssimo mesmo. Eram limites, assim, de 12, 15 mil reais. Sabe? Eu falei, como assim, gente? Eu não tenho nem esse dinheiro na minha conta. Como é que ele vai me dar um cartão? E aí que você é pega pelo pé, que o banco começa a comer todo o dinheiro que você tem. Porque os juros aqui do Brasil é o mais alto do mundo. Cartão de crédito 400 e chega a 436%, se eu não me engano. E 486% ao ano. Agora eu te pergunto, quantos por cento a poupança está rendendo? A taxa Selic 10,95.
Aham. Aí você fala o quê? Como é que você consegue competir com a taxa do banco? Então, é acordar para isso. É isso aí. E realmente dizer não. Não. Por isso que os banqueiros, eles sabem como trabalhar. Então, a gente também tem que aprender. Só Exatamente. isso. Exatamente. A gente tem que ter controle, tem que ter informação. Então, gente, é isso que a gente veio trazer hoje para vocês, é o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que tenha contribuído com todos. Quem ainda não está no meu desafio ou no desafio da Alê, vai lá. O link está na minha bio, está na bio da Alê. As inscrições só vão até sábado, né, Ale? Domingo, né? Domingo. Só vão até Domingo. domingo. Vão ser 7 dias incríveis, incríveis. Você vai saber exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Você vai aprender a ter esse controle de uma forma mais aprofundada, além de ter a oportunidade de estar com pessoas que estão que estão com a mesma vibe que você, que é economizar, que é crescer, que é aprender. Então é muito legal você estar no meio de pessoas que estão com o mesmo intento. Porque às vezes você comenta com alguém, aí a pessoa, isso é besteira, isso é balela, nananã, e aí te desanima. Agora, quando você está com pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo intento que você, elas vão te ajudar a ir mais longe. Tá certo? Ale, muito Exatamente. obrigada por estar aqui comigo hoje. Amanhã a live é lá no canal da Ale, tá? Eu vou colocar no meu Instagram. O pessoal daqui que ainda não segue a Ale, vai lá no canal dela. Futuramente, num futuro muito próximo, a gente vai ter um produto muito legal. Aí, Ale, ela quer saber qual é o Exato. valor do seu desafio, Ale. É R$ 47, Anitta, que vai fazer total diferença na tua vida esse processo. O processo de transformação, de determinação e foco. Isso aí. R$ 47 por um período de 7 dias que você vai ter o meu acompanhamento. E, gente, em breve a gente vai ter um produto específico para ansiedade. E vai ser fantástico. Fiquem aí curiosos Exato. mesmo, acompanhem a gente, que logo, logo vocês vão ter acesso a esse produto aqui, que vai ser em dupla, né? Eu e a Lê. E vocês não têm ideia do que vai rolar, não. Ó, o negócio vai ficar muito bom para todo mundo, né? Ale, Coisa boa, coisa boa. muito obrigada por hoje, tá bom? Acho que foi muito bom. Essa parceria cada dia mais está sendo iluminada. Eu acredito que Deus tem os seus jeitinhos de aproximar quem precisa estar junto. E para quem não sabe, assim, a Ale agora é minha sócia. A gente vai montar uma sociedade nesse produto que a gente vai trazer. E a gente se conheceu assim de uma forma tão inusitada, tão, né, Ale? E a coisa foi crescendo de um jeito assim tão intenso. Que quando eu falo que existe sim abundância, que existe sim esperança e que você tem sim alguém que vai te ajudar a te estender a mão quando você precisa, é disso que eu estou falando. Quando você precisar, você se achar sozinho, vai ter sempre alguém, porque o universo, Deus, ele trabalha para poder que você fique bem, para que você tenha o melhor dessa terra. A gente não foi colocado aqui só para sofrer, gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Então é isso, Ale. Tem mais algum recado para o pessoal para hoje? Tenho para dizer que realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas elas. Inclusive, as pessoas que estão passando hoje por ansiedade, o que é que você precisa rever? O que é que você precisa olhar para dentro de você para que você se sinta bem? Pessoas que estão endividadas, o que é que eu preciso? Porque muita gente, Fabi, tem que chegar lá no fundo do poço mesmo para saber, para dar valor realmente a tudo que está vivendo, sabe? Verdade. E começar a ter uma visão diferente. Então, esse é o meu recado, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas elas. Só para a nossa edificação e para o nosso crescimento. É isso aí. É isso aí. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Quer colocar? Ainda dá tempo. Vamos lá. Se for uma pergunta rapidinho. Perguntas. Vamos lá, que nós estamos. Mas se você não quiser deixar a pergunta aqui, você deixa lá no feed, faz lá um comentário, a gente te responde, chama no direct, manda no link da bio, tá bom? A gente está aqui para ajudar a nossa audiência. Eu quero que todo mundo aqui com prosperidade, entendeu? Todas as cores cooperam, com certeza. Ale, muito obrigada. Uma noite muito iluminada para nós todos.
Muito obrigada, galera. Boa noite. Fiquem com Deus.